Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Sanitate, aula na qual vamos falar sobre alguns obstáculos gerais para sair do vício da pornografia. Bem, dentre os obstáculos, o primeiro que nós podemos citar é a síndrome de negação. Esta síndrome é o mecanismo de defesa mais poderoso do vício. É assim, aquela defesa principal e que mais dificulta a pessoa sair do vício. E o que acontece? Essa síndrome não é simplesmente a pessoa negar ou contar uma mentira, senão que a pessoa conta, o viciado, né? Conta uma mentira e ele acredita na mentira que ele contou. Ou seja, ele mente para si mesmo e acredita nessa mentira. Por isso que é tão difícil ele sair do vício, porque para ele tá tudo normal, tá tudo bem, porque ele está mentindo para si mesmo, e esse é o melhor mecanismo. Então assim, a síndrome de negação tem vários mecanismos. O primeiro é a redefinição de normalidade, ou seja, ele muda o nível de normalidade para ele se enquadrar numa pessoa normal. Então, por exemplo, ele acha que é normal ver 5 a 6 horas de pornografia por dia. Para ele isso é normal. O outro mecanismo nós podemos chamar de redefinição de realidade. Ou seja, eles passam a ver aquilo que é nocivo como saudável para continuar no seu mesmo vício. Entende? E muitas vezes eles negam e desvalorizam algumas soluções, falando que as soluções não se aplicam a eles. Então, por exemplo, eles podem afirmar que é saudável um casal ter relações vendo vídeos pornográficos. Porque para ele, isso não é nocivo. Isso não acaba com a intimidade do casamento, senão que aumenta. Entende? Então, além de mudar o nível de normalidade para ele se encaixar, muitas vezes ele tira aquilo que é nocivo e coloca como saudável, justamente para continuar no vício. E o terceiro mecanismo são as várias mentiras que ele vai contando para mentir, para manter a sua vida e não ser pego, né? Manter a sua vida dupla e não ser pego. Então, para sustentar essas mentiras, ele vai contando novas mentiras. Aí vai contando novas mentiras, novas mentiras, novas mentiras. Tem um padre, o autor do livro La Camparota, o padre Miguel Fuentes, ele conta o relato, né, de que ele estava numa direção espiritual com um cara que era viciado em pornografia. E o cara falou que em tal época da vida dele, ele não tinha problema com isso, né? Tá bom. E aí foram fazendo direção, e o padre foi achando estranho porque o que ele ia falando depois não condiz com isso. Aí o padre perguntou: Fulano, mas você não me falou que em tal época você não estava tendo recaídas? Aí ele virou e falou: Ah, não, é que eu tive algumas recaídas, mas elas são irrelevantes. Então, assim, você já percebe que ele mentiu pro padre. E aí, tipo, na mesma direção ele mente mais umas 2 vezes pro padre. Justamente por causa disso. Porque todo viciado ele tende a mentir. Por quê? Para manter sua vida dupla. Então, assim, o principal obstáculo para sair do vício é essa síndrome de negação. Um outro obstáculo que nós temos são, em certo sentido, as vantagens da pornografia. Então, assim, os mesmos benefícios, em certo sentido, que levam a pessoa ao vício, são aqueles benefícios que a mantêm no vício. Então, apesar da grande dor que é viciado sente, da grande tristeza, da grande angústia que ele sente, não dá para negar que no ápice do ato ele tem um prazer. Só que prazer que vai diminuindo cada vez mais, porque como nós vamos ver nas aulas das consequências, isso afeta muito o cérebro. Então, o primeiro pico de prazer que ele tem é em tal nível. Só que depois vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até virar uma coisa, em certo sentido, sem graça. Mas é o melhor mecanismo
que ele encontrou. Ele se sente prazer, apesar de ir diminuindo. Um outro obstáculo também é a fuga da dor. Por quê? O viciado é alguém que foge. Ele não consegue lidar com as dores e a pornografia foi o melhor meio que ele encontrou para fugir da sua realidade e não lidar com a dor, né? Só que muito pelo contrário. Esse vício só aumenta as dores, só aumenta as dores. Mas também é um obstáculo que impede a pessoa de sair. Um outro obstáculo que nós temos também é a grande fachada, porque assim, todo adicto ele leva uma vida dupla. Há 2 aulas atrás, eu contei um caso real, né? O nome é fictício, mas de Larissa e Walter. E Walter ele levava uma vida dupla total. Ele tinha esse problema foi piorando, e para sua própria esposa, apesar de ter alguns indícios, mas ele não contava. Entende? Ele tinha 2 vidas, em certo sentido. E todo adicto tem isso. Então, assim, para ele sair do vício, ele vai ter que quebrar essa vida. É enfrentar essa humilhante realidade que ele teve. Mas é muito difícil. E por isso ele acaba não saindo. Um outro obstáculo que também nós podemos citar é a ferida da liberdade. Por quê? O que acontece? Lembra que nós vimos no começo do programa que o ser humano ele tem o seu conhecimento sensível, o seu apetite sensível, e o apetite sensível são as emoções, e ele também tem a sua inteligência e a sua vontade, que são potências da alma. Então, o que acontece? A vontade, ela não se inclina necessariamente a algum bem. Ela é livre aqui na Terra. Por isso o ser humano ele é livre. Só que quando os nossos afetos, quando as nossas emoções são muito intensas, diminui o uso da vontade e diminui o uso da liberdade. E como o adicto ele tem tal vício, tal patologia, e os seus afetos estão tão desordenados, ele acaba agindo menos com a liberdade e mais com as emoções, tornando-se cada vez mais semelhante aos animais. Então ele tem uma grande ferida em sua liberdade. Vai se assemelhando cada vez mais aos animais e parece cada vez menos com as pessoas, né? E é muito interessante também que todo adito, como nós vimos nas aulas passadas, nós temos um sistema aditivo que são as ideias erradas. Muitas vezes, essas ideias erradas, certos medos que ele tem, certas fobias, formam um sistema que tomam conta das suas decisões. E ele acaba agindo sem liberdade. Só que, isso é uma boa notícia. Como dizia Viktor Frankl, o núcleo da liberdade ele sempre vai estar intacto. E, portanto, é possível a restauração. Então, assim, apesar de ter a sua liberdade ferida, ele ainda é um ser humano livre. Por causa dessa liberdade que ele tem, diferente do que dizia Freud, que falava que o interior do ser humano é só desordem e caos, essa liberdade interior que ele tem, essa ordem que ele tem no seu interior, no mais íntimo de si, é o que possibilita ele sair do vício. Apesar de ter casos extremos assim, mas que realmente pessoas, por causa disso, chegaram a loucuras, ao nível de loucura, assim, corrompeu totalmente a matéria, e ele entrou no nível de loucura, e aí já não tem tratamento. Aí foi o fim, entendeu? Mas sempre tem um núcleo de liberdade. E por último, alguns obstáculos, digamos, morais e espirituais também. Então, um deles é o orgulho, porque, como já falamos, para sair do vício é necessário abandonar essa autopostura, essa fachada que ele tem e reconhecer os seus erros, algo que o orgulho não permite. E, de fato, é muito interessante que vários autores, como Rudolf Adler, por exemplo, até Viktor Frankl falou também isto, que o egocentrismo, o orgulho, está no centro de todas as neuroses e, consequentemente, também no centro de todas as enfermidades psíquicas. E faz muito sentido isso,
porque olha que interessante. Nós temos os 7 vícios capitais. E 7 vícios capitais ou 7 pecados capitais. E a partir desses 7 pecados capitais, nós temos todos os outros pecados. Então, todos os outros pecados vêm dos 7 pecados capitais. Só que esses 7 pecados capitais, eles podem se reduzir a 3 tipos de concupiscência. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a concupiscência da alma. Então, e justamente nós temos essas 3 concupiscências porque nós temos 3 tipos de bens nesse mundo. O bens do corpo, o bens da alma, né, e os bens exteriores. Então, o bens do corpo, todo o meu corpo, todas as minhas potências sensitivas, o bens da alma, a honra, né? E os bens exteriores, riqueza, fama, etc, etc. Então, olha só que interessante. Os 7 pecados capitais podem se reduzir a essas 3 concupiscências. Só que essas 3 concupiscências, em última instância, no fundo, no mais profundo, elas provêm do amor desordenado a si, do egoísmo. Então nós podemos falar que o egoísmo, que é a fonte dos 3 bens do mundo, da nossa tríplice concupiscência, que é a fonte dos 7 pecados capitais, que é a fonte de todos os outros pecados, ele é a fonte de tudo. O amor desordenado a si é a fonte de tudo. Por isso que o orgulho é algo tão mal assim. Então, esse é um dos grandes obstáculos que nós temos, o orgulho. Um outro obstáculo também que nós temos é o juízo próprio, que, em certo sentido, é uma consequência do orgulho. Por quê? Porque ele está com um afeto tão desordenado ao próprio ponto de vista que ele não dá a importância ao que os outros falam. De fato, quando nós vimos em algumas aulas atrás, uma pessoa viciosa, não digo nem uma pessoa dita, uma pessoa viciosa, ela já enxerga um objeto mal como bom. Por isso, ela adere totalmente a ele. Ela já não enxerga aquilo que é mal como mal, mas enxerga o mal como bom. E por isso adere. E a mesma coisa com a dito, que é o nível superior a em cima. Então, bem, esses são alguns obstáculos gerais, né? Além da coadição, como já falamos nas aulas anteriores, para sair do vício. Nas próximas aulas, vamos falar algumas consequências e depois nós vamos para o tratamento.